Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre alguns países que poderiam surgir nos próximos anos. Muitos deles através de secessão, onde uma certa parte de um país fica independente e vira um novo país. Se você quiser pode clicar na tela agora ou nos cards que vão aparecer aqui do lado. Porém, nesse vídeo eu falei de movimentos que estão ocorrendo em outros países e hoje iremos falar sobre movimentos de secessão que estão acontecendo agora no Brasil. Primeiro de tudo, movimentos separatistas no Brasil não são novidades. Aconteceram alguns durante sua história, como a Confederação do Equador, um movimento que aconteceu em alguns estados do Nordeste, ou também a Guerra dos Farrapos, onde a província do Rio Grande do Sul tentou sua independência, inspirada na recente independência da Cisplatina, hoje conhecida como Uruguai, que já foi parte do Império do Brasil. Inclusive o Rio Grande do Sul conseguiu ser independente por um certo período de tempo, criando a República Rio-Grandense, porém o novo país não conseguiu ser reconhecido por outros países, apenas pelo Uruguai, voltando a fazer parte do Império do Brasil novamente em 1845, entre outros movimentos que também ocorreram na história do Brasil. Atualmente os movimentos não têm tanta força como antigamente, porém eles ainda existem em alguns estados do Brasil, ficando ainda mais em evidência com a recente crise política e econômica que estamos vivendo. Fazendo uma rápida pesquisa, você pode encontrar pequenos movimentos em praticamente todos os estados do Brasil, muitos como páginas no Facebook com, 500 likes. E sim, isso é considerado um movimento, mesmo que pequeno. Porém, nesse vídeo eu irei falar dos movimentos mais expressivos, aqueles com várias pessoas apoiando e seguindo a ideia, com site oficial e até plebiscito, que aconteceram ou irão acontecer nos próximos anos. Então, se eu não citar um movimento do seu estado, você pode comentar aí na descrição, beleza? Começando com o Rio de Janeiro é meu país. Esse movimento que tem como objetivo, é claro, a independência do estado do Rio de Janeiro, de maneira pacífica e democrática. Os principais motivos, segundo o site oficial do movimento, é que o estado do Rio de Janeiro manda muita verba para o governo e recebe pouco dessa verba. Como você pode ver nessa imagem disponibilizada no próprio site, que estará na descrição do vídeo, nessa imagem podemos ver que em 2013 o Rio pagou cerca de 204 bilhões para o governo federal e recebeu apenas 26 bilhões desse mesmo dinheiro de volta para investir no estado. No Brasil funciona assim, os estados produzem, mandam para o Distrito Federal e depois o Distrito Federal manda de volta para o estado, porém não exatamente o que você mandou. Geralmente os estados mais ricos mandam mais e recebem menos, e os mais pobres mandam menos e recebem mais. Então isso meio que é um dos grandes motivos dos estados mais ricos quererem se separar, pois muitos deles têm um grande prejuízo, que mandam muito e recebem 20% do valor que produziram. Isso deixa as pessoas de lá um pouco descontentes com o governo. Sem falar sobre a discussão do repasse dos royalties do petróleo. Para quem não sabe, o Rio é o maior produtor de petróleo do Brasil. E para quem não sabe o que royalties significa, é basicamente um ganho que geralmente o Estado ganha sobre a produção e comercialização de algo. Por exemplo, o Rio ganha certa quantia sobre a comercialização e uso do petróleo tirado de lá. Enfim, além disso existem outros motivos, como a discriminação do povo fluminense em outros estados do Brasil e outros pequenos motivos que você pode encontrar no site. A página do Facebook deles atualmente conta com cerca de 56 mil likes, o que é bastante expressivo. Bom, agora em todos os movimentos que eu falar, eu vou fazer uma espécie de comparação e dizer como seria se esse movimento conseguisse ser independente. Óbvio que não dá para mim saber como aconteceria as coisas, enfim. Isso depende muito do tipo de governo, do jeito que o governo vai gerir toda essa situação. Mas atualmente usando dados do próprio estado, como o PIB, PIB per capita e IDH, beleza? Lembrando que os dados que eu irei usar sobre o PIB serão de 2012. Sim, alguns anos atrás, porém é os dados mais concretos, porque hoje em dia você tem muita especulação e esses dados são bem concretos, mesmo sendo antigos, não vai fazer tanta diferença. Sem falar que o Brasil passou por bastante crise, então apesar dos valores poderem estar bem melhores, não vai ser grande coisa, porque o Brasil teve uma certa recessão nos últimos anos, infelizmente. Enfim, se conseguisse a independência, a República do Rio de Janeiro
teria um PIB de 258 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, seria o mesmo PIB de Israel no mesmo ano de 2012. Ela também teria um PIB per capita, que é o total do PIB bruto que eu acabei de falar, dividido pela população. Esse geralmente é o que mais importa, na minha opinião, pois ele tem o valor mais preciso da riqueza de um país. Seria cerca de 15.900 dólares, comparado ao PIB per capita do Chile, que é um dos melhores países aqui da América do Sul. Bom, e agora temos o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa é uma forma que a ONU encontrou para medir o índice de desenvolvimento de um país em geral. E ele leva em consideração 3 pilares: a renda, saúde e educação. E é uma das melhores maneiras para você saber o quão evoluído está um país ou quão desenvolvido ele está. A ONU geralmente faz esses cálculos todo ano, só que ela faz esses cálculos dos países. No caso, o Brasil faz os cálculos dos municípios, que é chamado de IDHM. Então, baseado nessa fórmula da ONU, o Brasil faz das suas regiões. E assim podemos também saber o IDH de estados e regiões do Brasil, beleza? Porém, o Brasil só faz esses cálculos de 10 em 10 anos. Tá aí o problema. E o último ano que foi feito foi em 2010, ou seja, 7 anos atrás. Então, o IDH hoje em dia ele está mais alto, porém eu vou usar dados de 2010, beleza? Assim como os países que eu irei comparar serão de 2010 também. Além disso, vocês podem encontrar alguns números diferentes do que eu vou usar aqui. Os números que eu estou pegando, os dados que eu estou pegando, foram do site oficial que vocês podem acessar na descrição. Vai estar todas as fontes na descrição do vídeo, beleza? Em 2010, o IDH do Rio de Janeiro era de cerca de 0,761, considerado alto, e podendo ser comparado ao IDH do Uruguai nesse mesmo ano. Além desse, temos o movimento Nordeste Independente. Essa não é a primeira vez que o Nordeste tenta sua independência. Apesar do movimento ainda não ser muito reconhecido, ele existe nos dias atuais. O movimento prevê a dispersão dessa informação pelo Nordeste, para que assim a população nordestina decida se gostaria de se separar ou não, mostrando os possíveis pontos positivos dessa separação do resto do país. É um movimento totalmente pacífico, buscando a independência através da democracia e autodeterminação dos povos. Essa autodeterminação é o direito que um povo tem de se autodeterminar independente, e é um argumento muito usado em praticamente todos os movimentos separatistas no mundo. Segundo o próprio site do movimento, o que acontece com o Nordeste é uma espécie de neocolonialismo, onde as regiões mais ricas compram a matéria-prima barata, industrializam e vendem para o Nordeste novamente a um preço bem mais alto, gerando uma imensa desigualdade entre as regiões. Um dos argumentos usados para as outras regiões é que eles sustentam o Nordeste. Porém, o que acontece é uma corrupção, pois o que se vê é muito dinheiro vai para o Nordeste, porém nada realmente muda. E a região continua sendo pobre e dependente. E a razão para isso é justamente os políticos corruptos que usam dessa dependência do Nordeste para roubar. Você pode se perguntar, mas como? É simples. Uma das coisas mais fáceis de se encontrar no Nordeste são obras não finalizadas. Obras inúteis, com grandes estradas que ligam a lugar nenhum, e obras superfaturadas. Exemplo, o governo fala que vai criar uma praça. Vamos supor que para criar essa praça seriam gastos R$1 milhão. Porém, ao fim dessa construção, que por um acaso atrasou muito, foram gastos 15 milhões para construir essa praça. Ou muitas vezes a obra nem sequer é finalizada. Isso é muito comum nessa região. Se eles saíssem da União, esse tipo de golpe seria bem mais difícil, pois esse tipo de corrupção seria praticamente insustentável. Além de que os políticos estariam bem mais próximos dos seus eleitores. Enfim, esses são alguns dos argumentos usados. A página do Facebook hoje conta com cerca de 5 mil likes. Essa seria a possível bandeira, ou pelo menos é a bandeira do movimento. E eles ainda não têm um nome para o país, já que o movimento ainda está no começo. Isso seria uma questão a ser resolvida mais à frente. Se conseguisse a independência, o PIB total do país seria de cerca de 304 bilhões, comparado ao da Malásia, dados de 2012. E o PIB per capita seria de cerca de 5.653, comparado ao do Equador em 2012. O IDH da região seria de 0,660, comparado ao IDH da China ou El Salvador,
em 2010, sendo assim considerado o IDH médio. Movimento São Paulo Independente, também conhecido pelas siglas MSPI, é o movimento de maior expressividade do estado de São Paulo. E sim, existem outros também. Esse movimento foi criado no dia 9 de julho de 1992 pelo ex-advogado João Nascimento Franco. O movimento tinha certa força na época, porém nos anos 2000 ele praticamente foi esquecido. Mas em 2013 o movimento voltou e hoje já tem bastantes adeptos à ideia. Os motivos, novamente, são bem similares. São Paulo é o estado mais rico e o que mais contribui com impostos em todo o país. Sendo que em 2013 o estado contribuiu com 455 bilhões de reais, porém recebendo apenas 2 bilhões de volta, sendo São Paulo o estado que mais contribui para a União, com cerca de 30% do PIB total do país. Ainda na página pode-se encontrar vários motivos culturais e inclusive eles dão muita ênfase nisso, além de outros. A possível bandeira da República de São Paulo provavelmente seria diferente da atual bandeira do estado, já que essa tem uma imagem do território brasileiro, e a bandeira separatista é essa, onde eles substituíram o território brasileiro pelo paulista. Mas obviamente isso poderia mudar no caso deste movimento realmente acontecer. Atualmente a página deles no Facebook está com praticamente 40 mil likes. Se conseguisse a independência, o PIB total bruto do país seria de 721 bilhões de dólares, comparado ao da Arábia Saudita na mesma data, dados de 2012. Um PIB per capita de 17.208, comparado ao da Estônia, país no leste europeu, na mesma data, dados de 2012. São Paulo tem o segundo maior PIB per capita do país, atrás apenas do Distrito Federal, que tem um PIB per capita de 33 mil, e o IDH de 0,783, comparado ao da Lituânia ou Chile na mesma data, dados de 2010. O Sul é meu país. Esse provavelmente é o movimento separatista mais conhecido atualmente, e o que mais causa discussão. Mas esse movimento não é novo não. Ele foi criado há cerca de 25 anos atrás, e voltou ativa nos últimos anos. Movimentos separatistas na região do Sul são antigos, como citado no início do vídeo. O Rio Grande do Sul já havia tentado com a República Rio-Grandense, assim como o estado de Santa Catarina, que se tornou a República Juliana em 1839. Porém acabou voltando a ser parte do Brasil no mesmo ano. Enfim, motivos de separação do Sul são vários e muito parecidos com os citados em outros estados. Um dos grandes motivos, assim como os outros, é que eles produzem muito, pagam muito para Brasília e não recebem. E isso está causando graves problemas nos estados, como o aumento da pobreza. Além disso, existem também motivos culturais, que segundo eles é bem diferente do resto do Brasil, assim também como motivos históricos e geográficos. Vocês podem conferir tudo isso mais claramente na página do Facebook ou site deles, que inclusive são muito bem feitos. Esse é sim o movimento mais organizado de todos, tendo várias pessoas envolvidas, sedes em vários municípios dos 3 estados, eventos acontecendo em vários lugares. Inclusive, em 2016 eles fizeram um plebiscito não oficial, com o objetivo de mostrar a força do movimento. Nessa votação, cerca de 616 mil pessoas votaram, sendo que 95% delas votaram em sim para a separação. Segundo dados de 2010, a população do Sul é de cerca de 27 milhões de pessoas. Mesmo excluindo as pessoas não aptas a votarem, como crianças, o número de pessoas que votaram ainda não é tão expressivo para o total da população. Mas lembrando também, o movimento ainda está no início, e os dados, apesar de não terem atingido o esperado de 1 milhão de pessoas, ainda são números bem expressivos, se levarmos em conta a baixa propaganda do projeto e a quantidade de lugares para se votar, que obviamente não cobriu todo o território. Porém, os líderes do movimento estão animados, e está previsto que em 2017 acontecerá outro. O nome do possível país ainda não está decidido. A bandeira do movimento é essa, uma bandeira azul com 3 estrelas, cada uma representando um estado. É uma bandeira simples, mas eu até que gosto dela, francamente. Lembrando que esse é um movimento totalmente pacífico que, assim como os outros, procura se separar de uma maneira democrática. E essa é a maior barreira de todos os movimentos citados.
pois a Constituição brasileira não permite a separação. Então uma separação de forma democrática seria difícil ou praticamente impossível. Porém, a Constituição não é algo que está sendo respeitado atualmente, nem mesmo pelos próprios políticos. Então, por que a população de certa região deveria fazer isso também? E na minha opinião, a Constituição brasileira é um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil não vai para frente com essa Constituição. Enfim, se conseguisse a secessão, o PIB bruto da região seria de cerca de 363 bilhões de dólares comparado ao da Tailândia, dados de 2012. Um PIB per capita de cerca de 13.119 comparado com o da Croácia no mesmo ano de 2012 e o IDH de 0,756 comparado ao do Panamá na mesma data. Bom, além desses citados, tem também o Grupo de Estudo e Avaliação Pernambuco Independente, também conhecido como GEAPI. Existe também o movimento Roraima é meu país, além do Espírito Santo é meu país, além de outros. Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar algum tema aí que vocês gostariam de ver. E agora podem se matar nos comentários. Tchau.